Nós terminamos semana passada uma série de mensagens sobre sofrimento. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre a visão da nossa igreja, sobre como queremos plantar igrejas nos mais variados bairros de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. E talvez você se pergunte por que nós precisamos de mais uma igreja. Porque já não tem um monte de igreja por aí. Por que nós precisamos de mais uma igreja? E Paulo, nessa carta que ele escreveu à igreja em Roma, ele responde essa pergunta. Porque ele estava querendo ir para Roma para plantar mais uma igreja na Espanha. E ele então dá pelo menos duas razões pelas quais nós precisamos de igrejas. Nós precisamos de plantar igrejas. A primeira razão que ele dá, nós encontramos nos versículos 14 a 16 do capítulo 15 de Romanos. Diz Paulo assim: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Aqui Paulo diz que a primeira razão pela qual nós devemos plantar igrejas é porque plantar igrejas é um ato de adoração a Deus. E a imagem que Paulo usa é forte. Ele diz: imagine um sacerdote realizando o seu serviço no templo. Esse sacerdote não possui na sua mão um animal, nem possui na sua mão uma faca para matar o animal, mas ele possui na sua mão gentios, pessoas, para oferecer a Deus. Ora, você pode muito bem se lembrar que gentios não entravam no templo. Eles tinham o pátio deles lá longe, para ficar bem longe, para garantir que eles de fato não chegassem muito perto. O pátio dos gentios, mas eles não deveriam se aproximar de onde a coisa acontecia mesmo. Eles não podiam se aproximar dali. Então Paulo diz aqui: olha, eu tenho em minhas mãos gentios, santificados pelo Espírito de Deus, e eu estou oferecendo eles a Deus. Ou seja, Paulo tem uma imagem chocante de ele adorando a Deus, oferecendo esses gentios salvos pelo Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a primeira razão pela qual nós devemos plantar igrejas e evangelizar, porque plantar igrejas é um ato de adoração a Deus. Plantar igrejas não é a coisa última, não é porque a Igreja Batista Central existe. Adoração é. Adoração a Deus é. Um dia nós vamos estar no céu, todos reunidos, povos de todas as tribos, línguas, nações, vão estar reunidos e vão estar fazendo o quê? Plantando igrejas? Não, eles vão estar adorando a Deus. Adoração é o último, adoração é permanente. Nós vamos adorar para sempre, mas nós não vamos para sempre plantar igrejas. Então nós plantamos igrejas exatamente para nós termos uma grande multidão adorando a Deus. Imagine a seguinte cena. Imagine que nós tenhamos aí 8h50 da manhã de domingo. No bairro aqui da Nova Campo Grande, nós temos em cada poste uma caixinha de som. E às 8h50 da manhã, em todas as casas aqui do bairro, as pessoas estão pegando sua cadeira, estão saindo para a calçada, estão se sentando ali, porque às 9 horas vai começar o culto da Igreja Batista Central. E às 9 horas então é feito o chamado típico que nós fazemos no início de nossas reuniões, dizendo: venha você também adorar o Senhor. E todas as pessoas estão ouvindo isso, e de repente você tem o chamado para louvar a Deus. Vamos todos ficar em pé e louvar a Deus, e todo o bairro está de pé louvando a Deus, todos.
Pequenos, grandes, velhos e novos, todos estão louvando a Deus. De repente é dito, vamos confessar agora os nossos pecados. Você pecou durante essa semana contra Deus, e todo o bairro se ajoelha diante de Deus e começa a confessar os seus pecados. Imagine que cena de adoração. Você não evangeliza exatamente porque você não pensa nisso. Isso e nada para você é a mesma coisa. Nós não plantamos igreja porque não conseguimos ver o bairro inteiro adorando a Deus. O objetivo último de nós plantarmos igrejas, de nós evangelizarmos, de nós irmos em busca do perdido, é exatamente para nós vermos o bairro inteiro adorando a Deus. No dia que você tiver essa visão, você vai ser o maior evangelista do mundo. Você não evangeliza porque você não tem essa visão. Agora, não é somente, digamos, o ato último, a adoração. A adoração, de certa forma, é o combustível, aquilo que coloca fogo, de fato, para nós nos tornarmos os maiores plantadores de igreja do mundo, para nós sermos os maiores evangelistas do mundo. Evangelizar é um ato de adoração. Puxa, eu não sabia disso. Eu achei que a adoração fosse aquilo que eu estivesse fazendo aqui agora, né? Pelo menos 3 vezes no mês eu vou para a igreja e eu adoro a Deus. Sim, também uma quarta sim, uma quarta não, eu vou no grupo familiar, estou lá adorando a Deus. De vez em quando eu também canto com os meus filhos, estou adorando a Deus. Tudo que você faz na vida, ou é adorar a Deus, ou é adorar um outro Deus. Os deuses, do qual o Júnior estava falando antes. Sabe quando você está limpando a casa, e você está berrando lá, irado, com tudo que está acontecendo? Naquele momento, você está oferecendo um sacrifício a um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Você está no seu momento de grande louvor, e é intenso, inclusive, né? É tão intenso que você não tem nesse momento aqui agora. Você não tem esse momento de tão intensidade quanto no momento de limpeza, quando você está adorando o seu Deus, porque lá você solta a voz naquele momento de ira. Sabe quando no serviço você dá aquela mentirinha que o Júnior estava falando antes, porque você quer agradar o chefe? Naquele momento você está prestando uma adoração. Não é ao Deus da Bíblia, mas você está prestando uma grande adoração. O seu Deus lá, ele fica assim, fantástico, ele fica lá todo cheio de si. O Deus de ser aceito pelos homens, esse Deus aí, ele fica nas alturas. Mas Deus da Bíblia não. Sabe então quando você está no ônibus, você está sentado do lado de uma pessoa e vai passar meia hora do lado da pessoa, e você não abre sua boca para evangelizar aquela pessoa, você também está adorando. Não é o Deus da Bíblia, mas você está adorando. Sabe quando no meio da semana você não convida ninguém intencionalmente para a sua casa, para poder ir em busca do perdido, para de fato evangelizar, fazer conhecido o Evangelho de Cristo? Você também está adorando. Não é o Deus da Bíblia, é um Deus conforto, porque você está dizendo assim: comprei um vaso novo, não quero que ninguém quebre esse vaso novo, vou ter que limpar o dia inteiro a casa para ver se não é aquela pessoa. Para com isso, não vou fazer isso. É um ato de adoração, mas não é ao Deus da Bíblia. Você não evangeliza porque não adora. Se você adorasse, você iria evangelizar. Você adora outros deuses. Esta é uma das razões que nós vemos todos os domingos para cá e temos um momento de confissão, porque de fato você adora muito mais outros deuses que você imagina. De fato, talvez durante a semana, 80% do tempo você está adorando outros deuses, você não está adorando o Deus da Bíblia. Quando você adora, você evangeliza. A adoração é o fogo, é o combustível, é aquilo que nos move, é aquilo que vai fazer você abrir a boca o tempo todo.
E é por isso que Paulo aqui diz exatamente isso, que ele é um sacerdote, oferecendo os gentios no templo a Deus, como ato de adoração. Essa é a primeira razão que nós devemos plantar igrejas, como ato de adoração a Deus. É um grande ato de adoração a Deus. A segunda razão é porque plantar igrejas é estratégico. É estratégico. E Paulo fala disso nos versículos 17 a 19. Ele diz o seguinte: de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Você está vendo desde onde até onde Paulo está pregando? Desde Jerusalém até o Ilírico, até onde hoje é a Albânia. Olhe no mapa uma vez, essa baita de região. Acompanhe as nossas mídias. Nessa semana eu vou colocar um mapa lá e vou mostrar onde fica Jerusalém e onde fica a Albânia. É uma região imensa, 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 imensa. Paulo diz o seguinte: eu plantei igrejas em toda essa região. Eu preguei o Evangelho em toda esta região. Mas como você pode dizer assim, mas como, Paulo, você foi capaz de pregar o Evangelho em tantos lugares assim, se só tem, sei lá, uma dezena ou pouco mais de igrejas plantadas nessa região? Ora, para Paulo era mais ou menos assim. Paulo, ele olhou o mapa daquela época, de Jerusalém até o Ilírico, e colocou lá uns alfinetes lá, cravados, dizendo assim: eu quero plantar a igreja nessa cidade aqui, Filipos, uma das grandes cidades da época, cidade controlada pelos romanos. Aqui vai uma igreja. Colossos, Tessalônica. Paulo pegou todas as cidades-chave da época, todas as cidades-chave da época, e foi para lá que ele foi plantar igrejas, porque ele sabia, e isso ainda em boa medida acontece hoje, que as notícias ou a cultura, ela se espalha dos grandes centros para a periferia. Ainda hoje, aquilo que vai chegar aqui em Campo Grande passou primeiro às vezes por Nova York, daí depois chegou em São Paulo, no Rio de Janeiro, e depois vai chegando nas cidades menores como Campo Grande, e depois sai de Campo Grande e vai chegando nas outras cidades do interior. Assim funciona a coisa. Está certo que isso está diminuindo um pouco com a internet, mas sempre foi assim que funcionou. Na época não era diferente. Paulo sabia que se ele fosse para a cidade-chave daquela época, o Evangelho iria chegar nas cidades mais periféricas e nas vilas rurais. E foi assim que aconteceu. Foi exatamente assim que aconteceu. Em Atos 16, para vocês terem uma ideia, Lucas chega a afirmar que todos os dias era plantada uma igreja. E às vezes pode passar batido por nós, porque nós podemos pensar que ali está escrito todos os dias se fazia um novo discípulo. Mas não, está escrito que todos os dias era plantada uma nova igreja. Coisa de louco. Todos os dias uma nova igreja era plantada. Por quê? Saía da grande cidade e ia para as pequenas vilas existentes na época. Então Paulo via a plantação de igrejas como algo estratégico, algo para de fato espalhar o Evangelho pelo mundo. E é por essa razão também que nós queremos ser estratégicos. Nós queremos ser uma igreja em várias localidades de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. E isso por diversas razões. Vou citar algumas. A primeira delas é porque nós estamos mais próximos das pessoas. Quando nós vamos para os bairros, nós estamos mais próximos das pessoas. Em 2019, nós decidimos sair do centro e começar a trabalhar mais perto das pessoas. Nós viemos para Nova Campo Grande. E depois nós fomos, em 2020, para o Aero Rancho e para o Nova Lima. A partir desse momento, você sabe quantas pessoas foram acrescentadas, estão frequentando hoje regularmente a igreja?
por causa de nós estarmos próximos das pessoas, 80 pessoas a mais. Desde 2019 até hoje, 80 pessoas a mais estão frequentando regularmente a igreja. E 50% dessas pessoas é porque nós estamos mais próximos. Elas dizem, porque está a igrejinha no bairro, está pertinho de casa. Eu estava passando de carro, vi a igrejinha ali. Eu falei, aqui é mais perto, eu não preciso ir até o centro, não preciso ir a outro lugar, está perto de mim, eu posso sair a pé para a igreja. Então essa proximidade ela é muito importante, nós estarmos próximos das pessoas. Isso inclusive aumenta o servir na igreja. Imagine você tem que pegar talvez 2, 3 ônibus para poder servir de alguma forma na igreja. Você ficar 2 horas se locomovendo para servir a igreja. Isso diminui, obviamente, o envolvimento das pessoas na obra. Agora, se você está morando assim e a igreja fica 3 quadras da sua casa, é muito fácil você se envolver no serviço. Isso vale para qualquer coisa, que seja aconselhamento, você encorajar uma pessoa, ao invés de você às vezes ter que ir lá do outro lado da cidade para fazer uma visita, aqui simplesmente eu faço um pequeno desvio depois de voltar do meu trabalho e já estou na casa da pessoa. Então motiva e encoraja muito o servir, a atuação das pessoas, por causa da proximidade que nós estamos de onde você mora. A segunda razão, envolve mais a nossa atuação com pessoas perdidas. Nós colocamos muito mais pessoas da igreja envolvidas em alcançar pessoas que estão perdidas. Quando você só tem uma igreja e ela começa a crescer, a quantidade de pessoas que estão envolvidas nos diferentes serviços diminui. Ela diminui bastante. Por exemplo, tinha uma igreja que em 3 anos foi para 400 pessoas. Foi plantada em 3 anos, teve 400 pessoas. Eles decidiram fazer algo extremamente ousado. No mesmo dia, plantar 2 congregações. No mesmo dia, 2 novas congregações. Mandar 50 pessoas. Eles mandaram todos os músicos deles para plantar as novas congregações. E eles falaram, como é que a gente vai fazer com a música? Ora, no outro dia, no outro domingo, eles tinham tocando, acompanhando as músicas, músicos mais capazes que aqueles que deixaram. Que eles nem sabiam que existiam na igreja. Porque quando aquelas novas pessoas foram acrescentadas à igreja, eles viram lá, já tinha os músicos tocando. Eles falaram, deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto, o pessoal já está lá, exercendo o seu dom e etc. Cada um ficou no seu cantinho, não disse nada. No dia que todos os músicos saíram da igreja, eles renovaram todos os músicos deles, e eles eram mais capazes que aqueles que saíram. Isso acontece em qualquer contexto, já tem acontecido. Nesse momento, nós temos pelo menos 3 pregando, e não somente 1. Nesse momento, nós tivemos talvez aí pelo menos umas 13, 14 pessoas servindo na música, quando antes nós tínhamos 3, 4. Nesse momento nós temos, 5, 6, 7 pessoas servindo com as crianças. Antes nós tínhamos 2 pessoas. Ou seja, tudo que nós podemos pensar, hoje nós temos muito mais pessoas envolvidas. Nesse momento, nós temos talvez 10, 15 pessoas envolvidas no culto, na liturgia do culto, quando antes nós tínhamos 4, 5. Ou seja, o serviço, o envolvimento aumentou, e isso naturalmente leva também a nós termos envolvimento e alcançar pessoas que estão aí no mundo. A terceira razão, facilita o pastoreio. Facilita o pastoreio. Quando nós trabalhamos em bairros, isso facilita o pastoreio. Quem é o pastor aqui da Nova Campo Grande, digamos, das pessoas que moram na Nova Campo Grande? Yohanes e o Peterson. Quem é o pastor das pessoas que moram lá na região de Santo Amaro, Palmiras, Zé Pereira, toda aquela região lá? Jonathan e Júnior. Quem é o pastor, quem é que lidera e cuida das pessoas lá no Nova Lima? Evanderson. Quem cuida lá do Ego Rancho? Zé Mário. Ou seja, é claro, tem essa identificação entre ovelhas e pastores. Isso facilita demais. Quando você tem uma igreja grande, enorme, muitas vezes você sequer sabe quem é o seu pastor, com quem você vai interagir. E dessa forma, se nós dividimos em bairros, é muito nítida a identificação com o seu pastor. Quarto, a
quarta razão pela qual nós queremos plantar muitas igrejas é porque nós queremos continuar vivos. Nós queremos continuar vivos. Sabe o que acontece depois que uma igreja alcança 10, 15 anos? Aposentadoria. Aposentadoria. Igreja morre. Acabou. 10, 15 anos é geralmente o tempo que demora para a igreja morrer. E isso tinha acontecido na nossa igreja. Isso tinha acontecido. Por quê? O que acontece depois de 10, 15 anos? Bem, aí você tem uma igreja que tem uma certa estabilidade, tem um nome no bairro, as pessoas reconhecem a igreja, isso é uma coisa boa. As pessoas, se é uma igreja saudável, e as pessoas reconhecem, olha lá, a igreja lá do bairro, uma igreja séria, vai lá, se você está precisando de ajuda, vai lá procurar aquela igreja. Então você tem uma estabilidade, um respeito, é uma coisa muito boa. Mas tem uma coisa que é boa e ruim, porque a igreja se volta para dentro. Agora de repente a igreja tem paredes. Antes não tinha. Ela tem paredes. A visão da igreja se torna igual às paredes. E ela volta o seu olhar para dentro. Ah, porque nós precisamos cuidar dos nossos filhos. O que vai acontecer com os nossos filhos? E aí começa a cuidar dos filhos. Quando aparece alguém nos jovens que é um pouco diferente, o que acontece? Não vão deixar ele se misturar com os meus filhos. Não pode misturar com os meus filhos. O que vai acontecer com os meus filhos? Começa a ter um cuidado exacerbado em relação aos filhos. Nós precisamos mais conhecimento bíblico. Precisamos ensaiar a cantata. Aí os músicos começam a vida inteira só ensaio de música. Nada de evangelismo. Tudo que você possa imaginar vira interno. Os programas eles se tornam internos. Por quê? Porque você quer manter a identidade da igreja. Você quer manter os valores da igreja. Que são coisas boas. Para uma pessoa servir, precisa morrer um dinossauro. Lá na universidade nós chamamos assim os professores e técnicos antigos, que agora eu já sou um deles, né? Eu sou um dinossauro já. Mas precisa morrer um dinossauro. Por quê? Porque tem um tiozinho lá que há 15 anos é sempre ele. É ele que faz o serviço. Então você tem que passar por um treinamento que vai passar a eternidade. E quando o vovozinho de 90 anos morre, o de 80 assume. É mais ou menos assim que funciona na igreja. Quer dizer, você cria um monte de processos internos, de pré-requisitos, até a pessoa poder servir na sua integridade. Porque você quer manter os valores, a identidade da igreja, o que é algo saudável, por sinal, mas acaba atrapalhando. Então a igreja para de crescer. Uma igreja que está sendo plantada, ela só tem um foco: evangelismo. Pense no seguinte: não evangelizou, morreu a igreja. Pode fechar a porta. Se não evangelizar, acabou o trabalho. Numa igreja que está sendo plantada, e as pessoas estão cantando, e está aquela música meio xoxa lá, apareceu uma pessoa nova que, você toca violão? No próximo domingo você traz um violão para tocar com a gente? No outro domingo está servindo. Por quê? Porque a necessidade é urgente. Mas a vida da pessoa está toda quebrada. Mas você precisa de alguém para servir ali. Ela está se colocando à disposição para servir. Numa igreja nova, todos servem. Todos estão abertos às necessidades uns dos outros. Os grupos de amizade são abertos porque você precisa disso. Você precisa ter pessoas entrando. Numa igreja mais antiga, o que você quer? Você quer manter, está entrando no meu grupo de amizade aqui, está roubando, aquela pessoa está roubando aquele meu amigo. Minha vida inteira foi amigo, agora está se afastando de mim. E é por essa razão que as igrejas mais velhas, elas começam a morrer. Você sabe uma coisa? Quando eu digo que a aposentadoria, é aposentadoria mesmo, porque após 10 a 15 anos, 80 a 90% do crescimento da igreja
vem somente de pessoas que vêm de outras igrejas. Não vem do mundo. Vem de pessoas que vêm de outras igrejas. Isso foi a nossa igreja aí durante muito tempo. Só crescendo por pessoas que vinham de outras igrejas, não pessoas que vinham do mundo. Nas igrejas novas, a maioria vem de fora. São pessoas novas. Pessoas novas trazem pessoas novas. Deixa eu me contar o que aconteceu na nossa igreja. Você vai se assustar com isso. Você vai se assustar com isso. Principalmente se você é antigo. Em 2019, nós saímos do centro e viemos para cá. De 2019 até hoje, não dá 3 anos, nós tivemos um acréscimo mais ou menos aí de pessoas que estão frequentando regularmente, 80 pessoas. Estou falando da igreja nós espalhados pelos bairros, né? Pela Nova Campo Grande, Nova Lima e Aero Rancho. Muito bem, 80 pessoas novas. 50% dessas pessoas vieram por amizade. Mais ou menos 50% vieram por amizade com pessoas da igreja. 50% vieram porque nós estamos no bairro. 50% por amizades. Alguém conheceu alguém, convidou, evangelizou, alguma coisa assim. Muito bem. Dessas 50 pessoas, sabe quantas? Sabe quem trouxe essas pessoas? Ou foram os líderes da igreja, ou foram as pessoas que entraram depois de 2019. Nós só temos 5 pessoas, das 80, só 5 pessoas vieram por causa dos dinossauros. Sabe quem que trouxe essas pessoas, essas 5? Senhoras de idade. Dona Margarida, Dona Fábio. Sabe quem mais trouxe pessoas desde 2019 até hoje? Paulo. Paulo não tem 1 ano na igreja. Você entende? Você não trouxe uma pessoa. Uma pessoa. 3 anos. Tem porque morre. Morreu. E eu dizia isso em 2019. Eu dizia isso lá no centro. Gente, nós vamos mexer, chacoalhar a igreja. Nós vamos ir para o bairro. Vocês vão sentir, vai ser diferente. Muitos vão se sentir estranhos em breve. Está acontecendo. Está acontecendo. Eu converso com pessoas, com os dinossauros. A coisa mais comum, e às vezes acontece na minha frente, então eu posso dizer isso. Às vezes tem a pessoa 7 meses frequentando a igreja. Às vezes a pessoa está 7 meses frequentando a igreja e o dinossauro não sabe. Está mostrando aí na minha fala. Às vezes nós temos alguém há 7 meses frequentando a igreja e o dinossauro não sabe que já tem uma pessoa há 7 meses na igreja. E às vezes isso acontece na minha frente. Oi, você é novo por aqui? A pessoa está 7 meses. Você entende aquilo que eu falei do círculo de amizade? Que ninguém entra. Não conversa comigo. É isso mesmo. É isso. E a gente imaginou que isso fosse acontecer muito no Aero Rancho, mas aconteceu aqui na Nova Campo Grande também. Está acontecendo no Aero Rancho. No Aero Rancho está acontecendo a renovação. E quando as pessoas acordarem, vai ser tarde. Mas espero que você acorde. Espero que você acorde. Espero que você seja reavivado pelas pessoas novas que estão chegando. E que você siga o exemplo das pessoas novas que estão trazendo pessoas novas. Que estão jogando pessoas novas para dentro da igreja. Plantar igrejas mantém viva a igreja. Mantém viva a igreja. E é por essa razão que nós precisamos plantar igrejas. Ou seja, é estratégico isso. A gente precisa trazer vida para dentro da igreja.
para reavivar os velhos, aqueles que estão mais de 3 anos na igreja, porque não tem vida. Pode ter vida em outras áreas, mas no evangelismo não tem. Tá? Então precisamos trazer essa vida para dentro da nossa igreja. Uma das estratégias de Paulo foi ir para regiões não alcançadas. Diz ele assim, Romanos 15, 20, ele diz assim: e desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Ou seja, Paulo queria ir para lugares que o evangelho não tinha chegado. Queria pregar o evangelho nessas regiões. O Peterson, na nossa reunião dessa semana, ele falou isso: por que nós não vamos para bairros novos, bairros que estão surgindo? Lá não tem igreja. E de fato essa é uma coisa que nós queremos fazer. Isso de fato aconteceu aqui, na Nova Campo Grande. Quando meu pai veio para cá, não tinha igreja aqui. Então o que aconteceu? Foi normal, era a igreja do bairro, todas as pessoas queriam vir para cá. Quando nós fomos para o rancho, quem ouviu a história do rancho foi a mesma coisa, não tinha igreja lá. Nós éramos a igreja do bairro. Então essa é uma coisa que tem que acontecer conosco também. Se nós vamos para regiões novas, nós vamos ser a igreja do bairro, não tem outra igreja lá, não tem ninguém que prega o evangelho lá. E vai ser natural nós alcançarmos pessoas naquelas localidades. Finalmente, nós precisamos do suporte. Suporte de cada um de vocês. Paulo, ele estava escrevendo aqui a carta à igreja em Roma, mas ele nunca tinha estado na igreja em Roma. Paulo nunca tinha estado em Roma. Ele conhecia lá uma família ou outra que estava em Roma, mas ele não conhecia. E que carta ele escreveu para essa igreja em Roma? Mas sabe uma das razões que ele escreveu a carta para a igreja de Roma? Porque ele queria ir para a Espanha. Paulo queria ir para a Espanha. E daí então ele escreveu a carta para Roma mais ou menos para o seguinte: prepara o bolso aí, prepara uma equipe aí também, porque eu vou passar por Roma e depois de Roma eu quero ir para a Espanha e quero plantar a igreja lá. É mais ou menos isso. Ele não conhecia as pessoas, mas ele precisava do suporte daquelas pessoas. Tanto é que ele diz isso no verso 24 aqui do capítulo 15: quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ou seja, ele queria passar um tempinho lá em Roma, ser encorajado. No encorajamento sempre envolvia recurso financeiro mesmo, ser encorajado e depois ir para a Espanha. Você sabe onde fica a Itália no mapa lá, a Espanha? Dê uma olhada lá depois. Ou seja, para Paulo a visão era pequena, só ficava na região do Oriente, entre Jerusalém e o Ilírico, então Jerusalém e Albânia. Ele queria tentar a Europa. Ele queria entrar na Europa. E para isso ele precisava do suporte da igreja. Esse suporte, Paulo muitas vezes chama de comunhão no Evangelho. Comunhão no Evangelho. Ora, hoje nós conhecemos comunhão como passar um dia em chácara. É o que o Petros falou, né? Vamos ter um momento de comunhão, né? Vamos lá para Três Lagoas, vamos lá mesmo. Vamos para lá. Vamos passar um tempo lá em Três Lagoas. Mas isso não é o que é entendido como comunhão por Paulo. E no Novo Testamento, e nem no primeiro século, não era entendido isso, por comunhão. No primeiro século, comunhão era o seguinte: duas pessoas têm uma visão comum, compartilham da mesma visão, e as duas vão fazer um alto sacrifício por essa visão compartilhada. Por exemplo, duas pessoas querem começar uma lanchonete aqui na esquina, João e Zé, querem começar uma lanchonete, tem uma visão comum.
Os dois fazem um auto-sacrifício. Um vende seu carro, coloca o dinheiro para comprar as coisas, para criar a lanchonete. O outro sai do seu emprego e vai trabalhar de tempo integral para essa lanchonete. Os dois fazem um auto-sacrifício por uma visão compartilhada. Isso é comunhão. É o que nós conhecemos hoje às vezes como sociedade mesmo. Mas na época de Paulo, esse era o termo para comunhão. Então, quando ele diz comunhão no Evangelho, é que pessoas vão fazer um auto-sacrifício por uma visão compartilhada. O Evangelho, a expansão do Evangelho. Plantar novas igrejas. É isso que Paulo almejava ao escrever a carta aos Romanos, para que eles entrassem em comunhão no Evangelho. Ou seja, tanto ele fizesse o auto-sacrifício, quanto a igreja de Roma fizesse o auto-sacrifício, para que o Evangelho fosse até a Espanha. E nós somos gratos que muitos irmãos da Igreja Batista Central têm entrado na comunhão do Evangelho, ou seja, têm compartilhado a mesma visão. Às vezes em termos de dinheiro mesmo. Nós só reformamos o centro, reformamos aqui a Nova Campo Grande, reformamos o Ermo Rancho, Nova Lima, porque tem pessoas que entraram na comunhão do Evangelho. Não somente isso, mas nós somente ajudamos muitas pessoas que chegaram até nós, que estavam em necessidade, e que hoje inclusive estão aqui, não somente em gratidão, mas estão aqui porque gostam de nós, porque nós entramos em comunhão no Evangelho. Foi dinheiro mesmo, foi nós darmos assistência bíblica, assistência cristã. Muitas pessoas aqui entram em comunhão no Evangelho, às vezes fazendo sacrifício. Hoje, por exemplo, o Jonathan está pregando Nova Lima. Nós temos muitas vezes os músicos fazendo revezamento e andando pelas congregações. Nós temos às vezes uma reforma precisa ser feita em algum lugar, uma limpeza precisa ser feita em outro lugar, e tem pessoas que simplesmente vão lá e vão e ajudam. Isso é entrar em comunhão no Evangelho. Mas nós temos também a questão de entrar em comunhão no Evangelho através da oração. É de fato você às vezes acordar mais cedo, 5 horas da manhã, e orar por plantação de igrejas, para que igrejas sejam plantadas, para que pessoas sejam levantadas, para que pessoas que estão aí no mundo sejam salvos. Oração como os grandes no passado oraram: dê-me a Escócia para Cristo, ou faz com que eu morra. Comunhão no Evangelho. Isso é comunhão no Evangelho. Nós esperamos que Deus conceda a graça, que a nossa comunhão no Evangelho possa continuar, e que através dessa comunhão no Evangelho nós possamos, ano que vem, ter mais uma congregação em Campo Grande, ter a 4ª congregação. Ainda é lento comparado a Atos, que diariamente as igrejas se multiplicavam, mas que pela graça de Deus nos conceda tal comunhão, tal auto-sacrifício em função da expansão do Evangelho, que nós daqui a 10, 15, 20 anos possamos dizer: olha, tem dezenas de locais que nós nos reunimos todos os domingos por causa de nossa comunhão no Evangelho. Sou grato a Deus pela sua vida, porque até hoje vocês têm estado em comunhão no Evangelho. Que continue assim, nós possamos dia a dia crescer nessa comunhão no Evangelho. E nós gostaríamos de fazer agora o seguinte: nós gostaríamos de orar, gostaríamos de ter comunhão no Evangelho em oração. E se você sentir o desejo, pode orar por isso. Paulo sempre orava para que Deus mostrasse onde tivesse a porta aberta. Paulo orava para que Deus desse ousadia para ele no Evangelho. Paulo orava por às vezes mais trabalhadores. São poucos os trabalhadores, precisamos de mais trabalhadores. Paulo orava por mais dinheiro também, para que ele tivesse o dinheiro. Paulo orava por pessoas que tinham coragem, não como depois ele foi preso em Roma, que todos abandonaram ele. Paulo orava por isso, para que ele tivesse verdadeiros amigos que não abandonassem ele nos momentos difíceis. Paulo orava para líderes como Timóteo, que ele podia enviar para essas congregações que estavam sendo plantadas, para estabelecer pastores, colocar em ordem a igreja, e para que então
as igrejas que tinham sido plantadas pudessem ser melhor organizadas. Paulo orava por pessoas como essas também. Então ora, quem sentiu o desejo pode nesse momento orar. Vamos ficar em pé e vamos ter um momento de oração. Amém. Guia-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, as regiões mais longínquas ou as regiões mais próximas aqui de Campo Grande, que o Teu Evangelho possa ser anunciado, o verdadeiro Evangelho, que a Sua vontade seja feita, Senhor Deus, que vidas possam ser alcançadas, nos usando, nos moldando, nos fortalecendo pelo Teu Espírito Santo. Amém. 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 Pai querido, que neste momento onde o Senhor tem falado conosco, Pai, que nós nos humilhamos, Senhor, diante desta exortação, Senhor, este clamor, Senhor, para que nós possamos acordar, sermos uma igreja viva, Senhor, uma igreja que verdadeiramente prega a Sua palavra, mas também que vive, Senhor, o Evangelho. Esta mensagem, Senhor, de amor, esta mensagem profunda, Senhor, como Paulo viveu ali, quando ele foi a Roma, Senhor, ele tinha esse desejo de salvar almas, Senhor. E este seja o desejo de cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Nós possamos deixar o nosso eu, Senhor, que nós possamos nos entregar no serviço, na comunhão, no partir o pão, Senhor, na oração, Senhor. Nós vivermos verdadeiramente o Evangelho, Senhor. Sairmos desta fachada, Senhor, que tanto tens prejudicado o crescimento desta obra, Senhor. Esta obra que tem há 2000 anos, o Senhor tem lutado, Senhor, na frente, o Senhor tem levado com o seu braço forte, Senhor, com a sua mão poderosa, para que nós não caiamos, Senhor. Mesmo diante de todas as quedas, o Senhor é poderoso para nos levantar, Senhor. O Senhor quer nos levantar. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco. Sempre conta nos perdoar, Senhor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Apareça, Senhor, a Tua obra aos Teus servos e a Tua glória sobre os Teus filhos, e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós louvamos pela Tua palavra. Nós ficamos atônitos, Senhor, perplexos com o que o Senhor fala aos nossos corações. Nos ajude, Senhor, a sermos servos como Tu tem nos ensinado. Nos ajude, Senhor, porque está escrito que o Senhor é o nosso ajudador. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos quebrantar a dureza dos nossos corações. Nos ajude a servirmos por amor, por gratidão, por reconhecer o que o Senhor fez por nós na cruz. A Ti nós damos pela Tua palavra, toda a honra, toda a glória. Amém. Amém. Senhor Deus, peço ao Senhor que fortaleça nossos líderes e também a todas as nossas congregações, para que plante mais igrejas, para que nós possamos levar o Evangelho àqueles que necessitam. Amém. Amém. Pai amado, aviva o fogo do amor por Ti, Senhor, em nosso coração.
Senhor Deus, acende o fogo em nós. Acende o fogo em nós. Faça-nos vivos. Ter o desejo, a paixão que Paulo tinha pelas almas perdidas. E plantar igrejas para que essas almas perdidas pudessem ser alcançadas com o Evangelho do Senhor. Dê em nós esse desejo pelo alto sacrifício, para que nós possamos sacrificar as nossas vidas, dizer não para o eu, e dizer sim para a sua obra, que é grande, que é gloriosa. Senhor, conceda que nós possamos enxergar isso como um ato de adoração. Não poderia existir adoração maior ao Senhor que nós oferecermos àquelas pessoas que estavam perdidas, santificadas pelo Espírito do Senhor, transformadas pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos ter muitas pessoas sendo acrescentadas à igreja, a igreja que é do Senhor, não é nossa, nós não somos nada. O Senhor é o grande pastor, o grande líder desta igreja, e que sempre seja assim. Que o Senhor nos desvie do caminho do mal, do pecado, que o Senhor nos desvie de tentações, de tentar fazer grande a igreja a todo custo, usando pragmatismo, mas que nós possamos, devido aos nossos corações inflamados pelo Espírito do Senhor, sair pelas ruas proclamando a sua boa mensagem, convidando pessoas para nossas casas, evangelizando os perdidos nas ruas, prestando assistência aos perdidos, de tal forma que eles possam ver a beleza do Evangelho do Senhor e possam cair de joelhos, confessando os seus pecados e reconhecendo que estão perdidos e que precisam desesperadamente do Senhor. Conceda sabedoria aos líderes da igreja para que possam tomar as decisões certas, para que sejam guiados pelo Espírito do Senhor, para que possamos ir para os bairros certos, de tal forma que lá possa ser proclamada a sua mensagem. Levante em nosso meio obreiros, Senhor. A obra é grande, os trabalhadores são poucos. Somos gratos a Deus por todos aqueles que se colocam à disposição para servir. Mas, Senhor, precisamos de mais. Levante no meio nosso aqui obreiros, pessoas que estejam dispostas a sacrificar suas vidas e dar elas para o Senhor. Senhor, dê-nos a ousadia, a coragem de pregar a sua palavra. Às vezes nos sentimos envergonhados e tímidos, sem coragem, mas dê-nos a força, a coragem, para que não tenhamos medo daquilo que as pessoas vão nos dizer, mas para que possamos de fato proclamar a sua palavra a qualquer hora. Que o Senhor não se envergonhou de morrer naquela cruz em nosso lugar. Nós que éramos os grandes pecadores, os grandes bandidos, os grandes pessoas distantes de nós, do Senhor, que não queríamos saber nada do Senhor. O Senhor não teve vergonha de morrer naquela cruz. Conceda graça que não nos envergonhemos da sua palavra. Dê-nos sabedoria para nós usarmos os melhores métodos, as melhores técnicas para alcançar as pessoas através das mídias e outros meios, para que nós possamos de fato chegar a todo morador de Campo Grande com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença. Nós somos gratos que você passou parte do domingo conosco. E nessa semana você pode praticar aquilo que você acabou de orar. Eu sempre repito que um dos grandes problemas que nós temos na nossa geração é que quando a pessoa está no culto, ela diz amém, 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 é isso aí, é isso aí, é isso aí. Mas quando chega no meio da semana, acabou. Não tem mais nada daquilo. Então essa semana você vai poder praticar. O grupo familiar, ele vai ser de ir para a rua mesmo. O grupo familiar vai para a rua. E nós vamos sair para evangelizar as pessoas na rua. Então decida aí, se você acha que a noite não é o melhor horário, marque já outro dia aí. Mas não dê desculpa. Não seja fujão. Seja coerente com aquilo que você prega. Ou já abandone logo o barco. Porque nós queremos pessoas com coragem.
Pessoas que estão dispostas a fazer o autossacrifício, pessoas que estão dispostas a morrer por esse nome. Se você não tem coragem de evangelizar uma pessoa na rua, quando chegar a primeira perseguição, você está fora. Você está fora. Então, que essa semana, você no seu grupo, converse com o seu líder aí, de ver como que você pode melhor pregar o Evangelho na região que você está lá inserido, para que nós possamos alcançar aquelas pessoas ali. Então, o grupo vai ser prático. Vamos ver aquilo que você vai fazer. Espero que Deus faça grandes coisas nessa semana, que na semana que vem nós possamos ter esse local cheio, porque Deus fez grandes coisas. E Deus dá o poder. Deus dá poder através da bênção que nós vamos receber agora. Agora, a questão é se você vai usar esse poder ou não, porque o poder vai ser dado a você. Então vamos à bênção final, onde Deus vai dar o poder para você. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito de Deus esteja com você nesta semana, dando poder para o evangelismo e alcançar pessoas perdidas. Amém. Obrigado, pode se assentar. Depois de uma música e uma meditação, a reunião está encerrada.